vamos dar continuidade ao botão de finalizar vendas. Continuando agora, vamos calcular o nosso estoque onde paramos na aula passada. A gente parou encontrando esse valor procurado, que era simplesmente o nosso código de barra do nosso produto. Com esse nosso código de barra, antes de começarmos o estoque final, precisamos fazer mais 2 detalhes. Preste bem atenção que esse código do estoque final é um dos mais importantes para esse botão, tá? Primeiramente, com esse valor procurado, a gente pode encontrar a linha procurada. Essa linha procurada, já vamos colocar aqui uma variável linha procurada s longa. Então, a linha procurada vai ser igual a worksheet function.match. Aqui vamos colocar o valor procurado, c int ou mais 0, tá? Valor procurado. A planilha cadastro de produtos é a planilha 6. Então, nessa planilha 6, nós vamos pegar as células da coluna D, que é o código de barra, ou seja, a gente vai conferir qual é a linha desse código de barra, e como queremos uma correspondência exata, colocaremos 0. Pronto. E agora, como a gente já sabe quais são as linhas, tanto da nossa planilha de venda atual, quanto da nossa de cadastrar produtos, vamos subtrair uma da outra. Então, vamos criar a nossa variável chamada de estoque final. E logo aqui abaixo, a gente vai colocar aqui estoque final. Vai ser igual a planilha de cadastro de produtos, que é a nossa planilha onde tem o nosso estoque. Lembrando que o nosso estoque está na coluna C, tá? Então, aqui vai ser range, coluna C, concatenado com a nossa linha procurada. Tudo bem? Ou seja, a gente vai pegar aquele valor de estoque e vai subtrair o nosso estoque colocado, que será a nossa planilha de venda atual, que é a nossa planilha 8, range, e da mesma forma, aqui na venda atual, a coluna C é a quantidade, tá? Então, vamos colocar C, e aqui vamos colocar exatamente, como estamos trabalhando com esse, a mesma coisa daqui, tá? Dessa forma. Ou seja, a gente vai começar da linha lá de baixo até a linha mais na parte superior, lá de venda atual. Pronto. Com isso, eu tenho o nosso estoque final. Com esse estoque final, a gente vai fazer a seguinte pergunta. O estoque final, ele é menor do que 0. Então, o estoque final é menor do que 0. Então, vamos colocar aqui o nosso código. Vamos criar aqui um resultado 2 svb message box result, que a gente vai utilizar aqui agora, tá? Resultado 2 vai ser igual a message box. Aqui vamos colocar o seguinte texto. O estoque. Aqui é interessante colocarmos qual é o produto, tá? Então, vamos colocar o estoque de. E olha só que legal. Vamos concatenar e aqui vamos buscar lá da nossa planilha de cadastro de produtos. Range. Sendo que o que a gente vai colocar aqui vai ser a descrição, que é sempre na coluna B. Então, vamos colocar aqui a coluna B e concatenar com a linha procurada. Depois, vamos concatenar novamente. E aqui vamos continuar o nosso texto. Ficará com o valor negativo. Você deseja continuar? Aí aqui a gente vai colocar VB, yes ou no. E aqui vamos colocar estoque negativo. Beleza? Pronto. Agora, a gente vai colocar outro if. Lembrando que mais na frente, nós vamos precisar colocar aqui o else, caso o estoque seja positivo, tá? Então, eu vou colocar logo. Para a gente continuar aqui. Pronto. Se resultado 2 for igual a 6, então, aqui a gente vai ter todo o nosso código, tá? Aqui vai ser if, e aqui vamos colocar o nosso código. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro desse código é subtrair do estoque a nossa venda. E olha só como a gente vai fazer. A gente vai pegar a nossa planilha de cadastro de produtos, que é onde está o nosso estoque, e vamos pegar
onde está a posição do nosso estoque. Como a gente sabe, é na coluna C, tá? Então, vamos pegar a coluna C. E como a gente já viu, o nosso estoque está na linha procurada. Pronto. Aqui é o estoque da nossa linha que a gente retirou. Sendo que agora a gente vai ter que subtrair esse estoque, tá? E como é que aí vai funcionar? Nós vamos pegar exatamente esse mesmo valor e aqui vamos colocar exatamente o mesmo valor de estoque final, que é a subtração dos dois, tá? Pronto. Agora, para dar continuidade no nosso código, a gente vai precisar criar uma outra planilha, chamada de vendas totais. Pronto. Com essa planilha criada, vamos entender o código agora que a gente vai precisar utilizar essa planilha. Essa venda total vai servir para guardar todas as vendas que forem feitas, tá? E a primeira coisa que faremos é copiar a última linha de dados, como a gente ainda está na primeira interação do for, tá? Ou seja, quando o i for igual a 0, e a gente vai pegar essa última linha de dados e colar nessa nossa planilha. Para a gente fazer isso, a gente vai primeiramente copiar lá da nossa planilha de venda atual, nossa planilha 8, e buscar o seguinte. A gente não vai precisar colocar o ID. Se você quiser, também dá certo. A gente vai começar colocando somente a descrição até o preço total. Então, começando da descrição, a gente vai concatenar com a linha e subtrair de I, porque a gente está buscando a última linha, tá? Sendo que aqui vai ser a linha da venda atual. Depois vamos concatenar novamente com 2 pontos e o H, porque é o preço total, a última coluna, e concatenar novamente com a linha de venda total, menos I, para buscarmos a última. E aqui a gente vai utilizar o comando copy, porque a gente vai literalmente copiar isso. E agora a gente vai ter que colar na nossa planilha de venda totais. Mas para fazer isso, primeiro a gente tem que calcular qual é a última linha, né? Então vamos criar mais uma variável chamada de totais, slong. E aqui eu vou ter que a linha de venda totais vai ser igual a planilha 9. E vamos utilizar o current region para encontrar qual vai ser a nossa última linha, tá? rows.count. E quando a gente encontrar essa última linha, a gente vai somar mais um, pois é o local que vamos colar a nossa linha de dados. Então, queremos que lá não tenha nenhum dado. Logo, a gente vai encontrar qual é a última linha com dado e somar mais um, tá? Depois disso, vamos para a nossa planilha 9. E nessa planilha 9, a gente vai colocar na nossa célula B, concatenado com a linha, a gente vai utilizar o comando paste special para colar, tá? Aí você pode me perguntar, Rafael, e para que serviu essa nossa primeira coluna que ficou em branco? Bom, essa primeira coluna a gente vai utilizar ela para colocarmos o nosso ID da venda. Mas para isso a gente ainda vai calcular, tá? Mas eu já vou deixar o comando dela pronto. Vamos colocar planilha 9, range, e na coluna A, no valor dela vai ser o ID da venda. Vamos criar aqui uma variável ID venda slong. E agora o nosso código já está quase pronto. Esse devenda vai ter super importância no nosso código, pois a gente vai conseguir linkar duas planilhas diferentes. Com ele, vamos conseguir linkar as vendas totais, que são somente os valores das vendas, com outra planilha de vendas. Vendas de produtos, por exemplo. Que a gente vai linkar aquelas vendas totais, que são somente os valores das vendas, com os produtos, tá? Por isso que esse ID da venda é importante. E para calcular ele, olha só o que a gente vai fazer. Logo aqui no começo, a gente vai colocar ID da venda, quando o usuário responder sim. Então, vamos colocar aqui dentro ID da venda vai ser igual a worksheet function, e vamos utilizar uma função muito fácil, que é a função de máximo, ou max. E dela, a gente vai procurar na nossa planilha
de vendas totais, que é a planilha 9, ponto. E aqui a gente vai passar a coluna, a coluna A. Beleza? Depois dessa coluna A, a gente pegar esse valor máximo, a gente vai somar uma unidade. Porque vai começar, por exemplo, quando ele procurar a primeira vez, aqui vai estar 0. Então, ele vai somar mais 1. E a primeira venda vai ser 1. Depois 2 e assim por diante. E agora, para finalizar, como a gente já fez o ID da venda, a gente precisa deletar a linha da nossa planilha de venda total, pois a gente já copiou para nossas vendas totais. Então, vamos deletar. Vamos colocar planilha 8, que é de venda total. Vamos selecionar a linha de venda atual, menos I, porque esse I está igual a 0. Então, ela vai deletar a última linha, depois a penúltima, e assim por diante, até zerar completamente a nossa planilha de venda atual. Ponto, delete.